Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Stephanie E eu sou a Tainara, nós somos estudantes do segundo ano de Letras pela UEM. e estamos aqui para mais um vídeo do Mastigando Letras. Hoje nós iremos falar sobre a variação fonética e linguística inserida na cultura brasileira. Salientando a importância dessa diversidade dentro do audiovisual brasileiro. E lá vamos nós! Em um país tão diverso como o Brasil, a língua é muito mais do que um meio de comunicação. Cada região possui formas de falar, dialetos e sotaques diferentes. Essa pluralidade do uso da língua contribui não só com a nossa cultura, mas também é uma parte fundamental para a identidade de cada pessoa e cada lugar. E onde entra o audiovisual nisso? As novelas, séries e filmes nacionais desempenham um papel importante na medida que, dentro das tramas, conseguimos encontrar personagens de diversas origens, cada um trazendo consigo jeitos diferentes de se expressar. A linguagem é usada de maneira espontânea e não como um exercício didático. Então, você irá observar situações muitas vezes presentes no nosso cotidiano, refletidas nas telinhas, e isso permite que possamos observar e celebrar essa variação. Sendo assim, vamos tratar da variação fonética orientada pela forma como produzimos os sons da letra R e como isso aparece na televisão, ok? Mas primeiro, a gente deve compreender o que é a variação linguística, a fonética e o aparelho fonador e qual a sua função para explicar o funcionamento da fala. A variação linguística se refere à diversidade de formas de expressão em uma língua. E é resultante de uma série de fatores, como o geográfico, histórico, social, cultural, econômico e entre. Já a fonética, a partir de um conceito muito amplo, está inserida dentro dos estudos linguísticos e pode ser definida como o estudo científico da fala, ou seja, a descrição dela. Os estudos da fonética, em conjunto com a linguística, compreendem a análise de como os sons da fala são percebidos, as características físicas deles e como são produzidos pelo aparelho fonador. O aparelho fonador é composto por um conjunto de órgãos que trabalham em conjunto para a produção dos sons. No ser humano, não há órgãos exclusivos para a fabricação de sons, mas sim a reunião de diversos órgãos do sistema digestivo, boca, língua, dentes, bochecha e faringe, e do respiratório, pulmões, brônquios, traqueias e fossas nasais, que colaboram no processo de fonação. Para fazer um som, precisamos trabalhar com o ar que sai dos nossos pulmões. Os pulmões, brônquios e traqueia são responsáveis para que o ar chegue na laringe. A laringe, a glote e as cordas vocais são quem garantem a fonação. Quer entender esse processo de forma mais fácil? Repete comigo. O ar sai dos pulmões, passa pelos brônquios, sobe pela traqueia, chega na laringe. Na laringe nós temos a glote. Se a glote estiver fechada, há vibração nas cordas vocais. Iremos produzir os sons vozeados. Se a glote estiver aberta, não há vibração, então iremos criar os sons desvozeados. Já a faringe, a boca e as fossas nasais são os órgãos ressonadores, isto é, são essas partes que permitem que os sons tenham diferentes tons e características. Dentro da boca temos órgãos que são partes do trato vocal, ou seja, os lábios, os dentes incisivos, os alvéolos, o palato duro, o véu palatino, a úvula e a língua. Esses são os articuladores, ou seja, o movimento desses órgãos fazem com que o som mude de forma e ressoe de jeitos diferentes. Então, depois de passar pela glote, o ar pode passar livremente pela faringe, ou pode ter alguma obstrução em sua passagem. Se o ar passar livremente, os articuladores não se aproximam o suficiente e geram sons vocálicos. Mas se esses articuladores fizerem alguma obstrução, teremos os sons consonantais. Os sons consonantais são classificados por 3 critérios: o papel das cordas vocais, o lugar de articulação e o modo de articulação. Deu para entender? Ah, agora eu entendi! Agora que já conhecemos o aparelho fonador, que tal conhecer os diferentes tipos de produção do som da letra R? Apesar de ser representado por uma letra só no nosso alfabeto, no alfabeto fonético temos mais de uma representação para os sons da letra R. Como é representado no quadro a seguir. O primeiro som de R que iremos explorar é o chamado retroflexo alveolar vozeado, ou somente retroflexo. Ele é chamado de retroflexo alveolar vozeado, pois a língua parte da região dos alvéolos
e faz um movimento para trás, gerando uma retroflexão na produção do som. Geralmente acontece no final das palavras, como em amor. Ou também em final de sílaba, como porta. Assim, esse som é bastante conhecido como o R caipira. É verdade. A segunda pronúncia é chamada de vibrante alveolar vozeada. Este som é caracterizado como vibrante, pois o som é produzido por alguns toques rápidos de um articulador em outro. Também é caracterizada como alveolar, pois o ápice da língua entra em contato com os dentes incisivos superiores ou alvéolos. Pode ocorrer em início de palavra, como em rato. Ou em início de sílaba, após uma vogal, como em carro. Essa pronúncia pode ser encontrada em São Paulo e em Porto Alegre. O terceiro tipo de som utilizado para representar a letra R é a fricativa velar vozeada e desvozeada. A fricativa velar desvozeada geralmente ocorre em início de palavras, como em rato, e entre vogais, como em carro. No dialeto carioca, ocorre também em finais de sílaba, antes de outra consoante desvozeada, como na palavra marca. A fricativa velar vozeada é típica do dialeto carioca e também ocorre no final de sílaba, mas quando a consoante seguida é vozeada, como na palavra carga. Este som de R é caracterizado como fricativa, pois os articuladores se aproximam muito, mas não ao ponto de obstruir completamente a passagem da corrente de ar. Seu lugar de articulação é classificado como velar, pois a parte posterior da língua entra em contato com o palato mole ou véu palatino. Além disso, estudos mostram que as fricativas velares são comuns também em Salvador e no Recife. O quarto tipo de representação do som da letra R são as fricativas glotais desvozeadas e vozeadas. Que são chamadas de fricativa, pois os articuladores se aproximam muito, mas não ao ponto de obstruir completamente a passagem da corrente de ar. E de glotais, pois os músculos da glote são como articuladores. Geralmente, ocorrem em início de palavras e entre vogais, porém é muito característica pela pronúncia típica de Belo Horizonte. Agora, vamos analisar as produções cinematográficas e os diferentes tipos de sons produzidos para representar a letra R. A primeira produção que iremos analisar é Minha Mãe é uma Peça, uma comédia brasileira lançada em 2013 que ficou muito conhecida pela personagem icônica da Dona Hermínia, uma mãe divorciada superprotetora que vive com os filhos Marcelina e Juliano. A trama se passa em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, que consequentemente tem um falar muito característico e que nós podemos perceber aqui nessa cena. Porque eu nunca vi um porteiro não tá na portaria. Como é que pode? É o quê? É fantasma? Ele vai na portaria, fica 3 minutos e vai embora. É o quê? Visitação? Quando a Dona Hermínia fala porteiro e portaria, ela está realizando a produção do som da fricativa velar vozeada, que, como explicado anteriormente, a produção deste som ocorre pelo contato da parte posterior da língua e o véu palatino, formando então pronúncias de palavras como armário, horta, arco, entre muitas outras, que acontecem também pois os articuladores se aproximam muito, mas não obstruem completamente a passagem da corrente de ar. Se nós formos para a região sul e sudeste do Brasil, poderemos encontrar uma pronúncia muito característica para representar o som da letra R, neste caso, uma vibrante. A produção cinematográfica A Casa das Sete Mulheres é uma novela brasileira que foi ao ar em 2003. A trama, ambientada durante a Revolução Farroupilha, é uma história cativante que é centrada na vida de 7 mulheres, que são de diferentes origens e classes sociais, mas que compartilham de uma conexão muito profunda de amizade e lealdade. A história se desenrola no sul do Brasil, mais especificamente no Rio Grande do Sul, e por conta disso é evidenciada a pronúncia do som de R característico sulista, que podemos ver claramente na cena a seguir. Ela vive na estância da Barra. Por sinal, era para onde ela estava indo quando o senhor chegou. Tia Antônia. Quando a personagem da tia Antônia fala barra, por, senhor, está sendo realizada a produção do som de uma vibrante alveolar vozeada. Essa pronúncia acontece devido ao contato do ápice da língua com os alvéolos, também ocorrendo por causa de alguns toques rápidos de um articulador e outro, produzindo este som, re, re, re.
Agora, para representar o som do tão famoso R caipira, o retroflexo, separamos Malas Artes e o Duelo com a Morte, que é uma produção brasileira lançada em 2017, que combina elementos de comédia, fantasia e aventura em um enredo todo envolvente. A história do filme gira em torno de Malas Artes, que é um malandro que vive de pequenas trapaças e se livrando dessas situações. Porém, para enganar a morte desta vez, ele se envolve em uma série de trapaças e artimanhas, tudo para encarar um dos maiores desafios que alguém pode enfrentar, neste caso, vencer a morte. A trama se ambienta no interior de uma cidade brasileira, assim, caracterizando fortemente o som de R retroflexo alveolar vozeado, ou como é conhecido, o som do R caipira. Já vimos que o retroflexo ocorre quando a língua parte da região dos alvéolos e faz um movimento para trás, gerando assim uma retroflexão. Vejamos, por exemplo, aqui nessa caracterização. Meu padrinho vai aparecer, minha mãe conta que ele é um homem assim importante, que é todo assim cheio de importância. Vai que o presente que ele traz é um zoro. Aí é bom. Quando Malas Artes pronuncia as palavras importante e importância, é produzido o som do R retroflexo, que pode ser encontrado em pronúncias de palavras como porteira, carteira, cortar, entre muitas outras. Agora, para representar o som de R que identifica o famoso sotaque mineiro, temos as fricativas glotais desvozeadas e vozeadas. Separamos então o curta-metragem Asas, Solidão de Mineiro, de Oswald Montenegro. É-nos apresentado a história do mineiro Pedro Paulo Lucas, o 3, que retrata a jornada de um personagem muito sonhador que se muda do interior de Minas Gerais para a cidade do Rio de Janeiro, a fim de se tornar um músico muito conhecido. Porém, com um toque de humor, é retratado todas as dificuldades e a solidão que o personagem enfrenta, além, claro, da saudade de sua cidade natal. Portanto, como o 3 é nascido no interior de Minas, é possível notar o som de R chamado de glotal, como podemos perceber na cena a seguir. Sou nascido e criado na cidade de Coração de Jesus, que é norte de Minas Gerais. Quando o 3 pronuncia a palavra norte, podemos notar a presença do som das fricativas glotais, que ocorre pois na produção deste som os articuladores se aproximam muito, mas, como já foi explicado anteriormente, não ao ponto de obstruir totalmente a passagem de ar. Além também de os músculos da glote funcionarem como articuladores neste tipo de som de R. Assim, surgem pronúncias de palavras como encarta. É claro que são diversos fatores que caracterizam a fala de uma pessoa. Dentre eles, temos geográficos, sociais, econômicos e históricos, que contribuem para essa diversidade. Essa variação fonética contribui muito para a identidade dos personagens na história. Por exemplo, temos dois personagens, uma da cidade grande e outro do interior. O jeito de falar desses personagens irá representar e diferenciar esses contextos distintos. Não só dos personagens, né? Mas também é uma forma do telespectador se identificar com o personagem e compreender a sua história. Isso é o que torna o audiovisual brasileiro tão incrível. Bacana, né? Comenta aí o que você acha dessa variação na pronúncia da letra R nas telinhas. E para mais vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Até a próxima! Tchau!